No vídeo de hoje vamos falar sobre o jogo de logo mais entre Grêmio e Bahia pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos falar também sobre as últimas notícias do mercado da bola do nosso Esquadrão de Aço. Isso e muito mais no vídeo de hoje, bora que bora! Salve, salve, meus pivetes loucos pelo Esquadrão de Aço, como é que vão vocês? Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu portal de notícias do Bora Bahia New Generation. E rapaziada, chegou até aqui, já sabe, né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vamos tentar bater essa meta aí de 800 inscritos ainda nesse mês de julho, né, galera? Esse é um canal jovem ainda. Estamos aqui começando com muita humildade, precisamos da ajuda de vocês, beleza? E sem mais delongas, bora que bora para as notícias do dia, rapaziada. O Esporte Clube Bahia postou aqui nas suas redes sociais o seguinte, ó: chegamos, nação. Delegação Azul, Vermelha e Branca pousou em Porto Alegre após voo fretado e direto nesta noite. Agora faz 16 graus e sem chuva. Previsão de início no fim da madrugada. Pois é, rapaziada, o Esporte Clube Bahia viajou ontem, como a gente pôde observar na matéria aqui, na notícia, em voo fretado para a cidade de Porto Alegre e nesse exato momento já se encontram por lá. Porém, existe aí a possibilidade, galera, desse jogo talvez ser adiado, né? E é o que traz aqui o nosso jornalista Cássio Cardoso no seu Twitter, que ele diz o seguinte, ó: informação que a CBF não pretende decretar adiamento de jogo agora à noite e nem amanhã pela manhã, no caso hoje pela manhã, né? Vai tentar aguardar o tempo, respeitando trâmites para adiamento. Se não houver uma chuva muito forte, ciclone, tempestade, etc., haverá avaliação 4 horas antes do jogo e, caso necessário, umas 2 horas antes da hora do jogo para definir se vai ter bola rolando ou não. O cenário de agora, 22 horas de terça, no caso 22 horas do dia de ontem, né, rapaziada? Então está tendo aí um clamor por parte da diretoria do Grêmio para a tentativa de adiamento dessa partida, justamente por causa do mau tempo que acomete essa região do país, né, nesse período do ano, né? Então, se isso de fato acontecer, né, se o clima piorar, existe sim a possibilidade de adiamento dessa partida, rapaziada, da Copa do Brasil, e isso poderia beneficiar ambas as partes, né? Parece que o jogador, que é o Luis Soares, ainda não está 100% para a partida, e o Bahia também tem alguns jogadores que ainda se encontram em fase de transição, e também o Bahia se encontra em processo de contratação de novos jogadores, né? Então, o adiamento dessa partida poderia beneficiar ambas os clubes, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona a região ali do sul quando tem, de fato, essas chuvas fortes e ciclone, né? Traz aqui a equipe do GE na manhã de hoje o seguinte, ó: ciclone e chuva causam deslizamentos de terra e alagamentos em Santa Catarina. Defesa Civil alerta para riscos de raios, vendavais, granizo, alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Então o bicho por lá pega, rapaziada. Quando se encontra nesse período do ano, de fato, é uma situação bastante complicada. A questão dos ciclones e das chuvas fortes, né, próprio granizo e tudo mais, pode dificultar as viagens para quem vai chegar através de avião, causa esses transtornos aqui dentro da própria cidade também, né? A gente vê que tem esses riscos aí de deslizamento de terra, alagamentos, e isso também não contribui para a continuidade do jogo, né, galera? Então vamos esperar aí, como disse o Cássio Cardoso, até 4 horas antes do início da partida a gente já deve saber se vai haver ou não o jogo entre Grêmio e Bahia. Fato é que, se houver esse jogo, a equipe do GE já postou aqui no seu site qual a provável equipe do Grêmio e do Bahia. Vamos fazer essa análise aqui. Então, de acordo com o GE, o Grêmio deve vir nessa formatação aqui, né, com 3 zagueiros, 4 homens de meio campo e 3 homens aqui no ataque, né? Eles já colocam aí o Luizito Soares como provável escalação inicial para o ataque da equipe do Grêmio, fechando a trinca aí com Cristaldo e Bitelo, né, rapaziada? Então o Grêmio veria aí numa formatação aproximadamente aí de 3-4-3 ou nessa variação aí de 3-4-2-1, né? Então essa seria a provável equipe do Grêmio, e segundo o GE,
a provável equipe do nosso Esquadrão de Aço seria essa daqui, ó, com 4 homens na zaga, 3 homens de meio de campo e 3 homens de ataque. Seria aí basicamente essa formatação de 4-3-3, com Rian na lateral esquerda, Cicinho na lateral direita, dupla de zaga ali entre Gabriel Xavier e Canu, meio campo Rezende, Acevedo e Cauli, e o nosso ataque aí com Kaique, Everaldo e Ademir. De fato, faz bastante sentido essa formatação, levando em consideração que o Cauli já viajou com a equipe, né, com a delegação do Sport Clube Bahia para a cidade de Porto Alegre. Então, se ele viajou é porque tem condições de jogo, e se ele tem condições de jogo, eu também concordo que ele deva começar jogando. Renato Paiva tem aquela estratégia de deixar o jogador que recém chegou de lesão para atuar apenas no segundo tempo ou num provável resultado negativo, né, em favor do Bahia, mas justamente você colocar um jogador desse já na fogueira força muito mais do jogador do que você começar jogando com ele, né, com um resultado favorável, entre aspas, né, porque a gente saiu do jogo na Fonte Nova com um empate. Então o Bahia não precisa partir para dentro desesperadamente da equipe do Grêmio, né? É só administrar ali o resultado e tentar fazer talvez um gol de contra-ataque, né? Por isso também colocar esse ataque com mais velocidade, né? Optando aqui pelo Kaique e o Ademir, que são 2 jogadores de extrema velocidade. Então provavelmente se a formatação do jogo for essa, o Renato Paiva vai optar aí por um time mais reativo, né? Jogando um pouco mais aí nos contra-ataques, explorando a velocidade desses 2 jogadores aí, que é o Kaique e o Ademir. Pois é, rapaziada, aqui mais uma notícia com relação ainda a essa partida entre Grêmio e Bahia. O GE postou aqui no seu Twitter o seguinte, ó: Vina deve deixar o Grêmio após jogo com o Bahia. Pois é, o Vina, ex-jogador aí do nosso Esquadrão de Aço, ex-Ceará também, pode estar deixando a equipe do Grêmio, e o jogo de despedida do Vina deve ser justamente contra o nosso Esquadrão de Aço. Pois é, galera, o Vina aqui não figura aí entre os titulares da equipe de Renato Gaúcho, né? Porém, ele pode entrar no decorrer da partida, como tem sido nos últimos encontros entre Grêmio e Bahia, né? E a gente sabe que ele faz um salseiro danado. O Vina é um jogador experiente, né? Jogador de meio de campo ali bastante inteligente, sabe armar bem a jogada, e pode ser que ele entre no decorrer da partida. E se isso acontecer, seria a sua despedida vestindo a camisa do Grêmio, né? Então, rapaziada, seguindo aqui com as notícias do dia, o BN Esportes traz o seguinte, ó: Bahia transfere Fazendão para a SAF e venda fica indefinida, explica Guilherme Bellintani. Pois é, rapaziada, ontem à noite houve um encontro aí promovido pelo grupo 100% Bahia, né? Onde o presidente do Esquadrão de Aço, Guilherme Bellintani, falou sobre a transferência da posse do Fazendão para a SAF tricolor. Vamos ver aqui o que o presidente falou, né, na íntegra. O Fazendão e o CT já estão plenamente integrados e transferidos para a SAF. O que aconteceu foi que a gente tinha um acordo fechado em relação ao Fazendão, e como esse acordo foi finalizado muito perto do fechamento da SAF, tanto eu quanto o Vitor preferimos esperar para que essa decisão seja tomada pela própria SAF. A gente entendeu que há 60 dias do fechamento da SAF, assinar uma venda do Fazendão não era razoável, mesmo entendendo que a receita dessa venda iria toda para a SAF. A gente preferiu não tomar essa decisão porque estava no fim de um ciclo e essa decisão deveria ser tomada pela SAF. Agora, eles estão analisando o que vão fazer diante da proposta concreta que possuem na mesa para a venda do Fazendão, explicou o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Pois é, rapaziada, notícias de bastidores que rondam aí é de que a SAF, né, o Grupo City, eles têm total interesse em utilizar o Fazendão, fazer uma reforma geral ali no local, justamente para utilizar aquele ambiente ou para as categorias de base, ou talvez transferir o futebol profissional para o Fazendão, né? Questões logísticas, né? As notícias é de que eles acham que o CT é muito bom, tem um alto nível, porém é muito distante, né? Então vamos esperar para ver
quais as decisões que o Grupo City irão tomar com relação ao terreno lá do Fazendão, né? Se eles vão vender ou se de fato eles vão utilizar o espaço para uma nova obra e construir um novo centro de treinamento para o Esquadrão de Aço. Rapaziada, agora vamos falar de contratações, né? Ontem aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais do Instagram, a gente postou aí que o Sport Clube Bahia estava próximo de um acordo com o lateral esquerdo barra ponta esquerda Camilo Cândido, né, jogador uruguaio. E ontem ainda os meios de comunicação, né, e as redes sociais trouxeram aqui já novidades, né? O jogador que é o Camilo Cândido é o novo reforço do Bahia, segundo o César Luiz Merlo. O César Luiz Merlo é um jornalista que cobre o futebol sul-americano e tem muita propriedade no assunto. Inclusive eu falei ontem aqui que ele cravou a vinda de Acevedo para o Bahia, a vinda de Joana Chaves também, e ele já diz detalhes dessa negociação aqui, ó. Nacional cede por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Os clubes já trocaram documentos. Se espera que o defensor, né, lateral esquerdo, viaje essa sexta-feira para o Brasil para revisão médica, fazer os exames médicos, né, e firmar o contrato e assinar contrato com o nosso Esquadrão de Aço. Pois é, rapaziada. Então, está próximo de chegar aqui ao nosso Esquadrão de Aço, mais um reforço. Trata-se aí do ponta esquerdo barra lateral esquerdo Camilo Cândido, jogador com experiência aí de seleção uruguaia e ampla experiência também de Libertadores e Sul-Americana. Então esperemos aí que o jogador se apresente aqui ao Esquadrão de Aço, faça os seus exames médicos, dê positivo e o Esquadrão de Aço possa assim anunciar mais uma contratação. A gente sabe que nada está certo até assinar a documentação, né? Vide Christian, que veio lá do Atlético Paranaense. Deixa eu tentar focar aqui de novo a câmera, galera. Essa câmera é complicada. Vide Christian, que veio lá do Atlético Paranaense, né? Ele já estava acertado aí com o Esquadrão de Aço, porém na hora de fazer os exames médicos, o Grupo City detectou uma provável lesão futura no jogador e o acordo não pôde ser selado, né? Então vamos esperar o fechamento do acordo para a gente de fato cravar que o jogador já é do Esquadrão de Aço. Porém tem outra novidade no ar aqui, galera. Fuçando aqui alguns sites de notícias internacionais, eu vi aqui no La Voz que o time do Belgrano, uma equipe argentina, está buscando reforços e irão se desfazer de alguns jogadores. E se trata justamente desse jogador da imagem aqui vestindo essa camisa de cor negra, que é a camisa do Belgrano, né? Diz o seguinte, ó, ele é o Bruno Zapelli, um dos jogadores que poderiam sair do time pirata, né, no mercado que se abre. Então a gente está falando aqui do Bruno Zapelli, né, um excelente jogador, um meia. Ele é o camisa 10 lá da equipe. E aqui embaixo eles dizem o seguinte, ó, Bruno Zapelli é o jogador que o Atlético Paranaense fez uma oferta formal de aproximadamente 3,5 milhões de dólares por 70% do seu passe. Também foi procurado pela equipe do Sport Clube Bahia da cidade de Salvador, Bahia, Brasil. Pois é, rapaziada, então nosso Esquadrão de Aço, segundo o jornal La Voz da Argentina, informa que o nosso Esquadrão de Aço está atrás aí do Bruno Zapelli. No meu ponto de vista, uma excelente contratação, caso isso ocorra, né? O Bruno Zapelli, de acordo com as suas características, viria então para suprir a ausência de Danielzinho, né? Danielzinho que acaba de ser vendido aí para a equipe do Fluminense. E no meu ponto de vista, viria um jogador muito mais qualificado do que o que a gente acaba perdendo, né? Então, outra proposta aí, né? Outra negociação que o Sport Clube Bahia tenta negociar. A gente sabe que não é fácil, né? Estamos aí na concorrência do Atlético Paranaense, um time que hoje em dia tem bastante grana. Acabou de vender o Vitor Roque aí para o Barcelona, então eles estão com muita grana em caixa. O Bahia vai ter que desembolsar muito dinheiro para conseguir usar a pele aqui para a equipe do Esquadrão de Aço. Então nos resta esperar para ver se a negociação
vai se concretizar ou não, beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, sentem o dedo maroto no like aí, galera. Se inscreve aqui no canal. Vocês já viram que aqui é muito conteúdo de qualidade sobre o nosso Esquadrão de Aço todos os dias. Então você precisa estar inscrito aqui para que o YouTube notifique você cada vez que a gente postar algum vídeo novo, beleza, rapaziada? Tamo junto e misturados. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, até a próxima. Fui!